um espaço para dúvidas. Então, caso desejem, podem colocar nos comentários, né, no chat, que ao final as palestrantes responderão. Desde já eu agradeço a atenção e passo a palavra para a professora Michele. Bom dia a todos. Fico muito feliz com a presença de todos aqui neste momento para a gente conversar um pouquinho sobre o BIM. Vou começar compartilhando a tela para a gente poder conversar de uma forma bem tranquila e agradável. Todos estão vendo? Espero que sim. Vamos lá. Essa Semana do Futuro tem a intenção da gente conversar com as possibilidades de temas inovadores. E como professora de construção civil, vou conversar sobre o futuro da construção civil e o BIM. Esse tema chama muita atenção porque lembra um pouco de inovação, lembra um pouco de modernização da indústria da construção, que na verdade é. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Como que a gente pensou em estruturar essa apresentação, né? Vamos começar me conhecendo um pouquinho, sabendo o que é o BIM. E o que a legislação fala sobre o BIM? É uma exigência? E depois a gente vai ver como podemos participar desse futuro da construção. Primeiro, meu nome é Michele, sou professora da Universidade de Brasília, tenho especialização, mestrado e doutorado, e o meu doutorado foi obtido pela Universidade da UNB, Universidade de Brasília. Tenho experiências em projetos vinculados a BIM, vinculados também a processos de inovadores. Além de professora da universidade, no momento estou como vice-diretora do Parque Científico Tecnológico da Universidade de Brasília. Se caso tiver interesse em conhecer as nossas linhas de pesquisa, o que a gente está desenvolvendo, peço que acesse o currículo Lattes disponível na plataforma do CNPq. Segue meus e-mails, caso tenha interesse, dúvidas, ou queira entender mais sobre as pesquisas que estamos desenvolvendo no momento. Bem, eu começo perguntando. Eu já faço projeto em Revit, então já uso BIM. A gente questiona se o fato de eu projetar usando um determinado software que tem a possibilidade de um desenho em 3 dimensões, efetivamente eu estou usando o BIM. Estou usando Building Information Modeling, ou no português, modelagem da informação da construção. Eu estou usando uma ferramenta que possibilite que o meu desenho tenha 3 dimensões, que o meu projeto tenha essas informações. Mas não necessariamente, só usando essa ferramenta, eu estou usando o processo BIM. Vamos entender essa diferença? Não é só projetar em Revit, ou projetar em outro software, ArchiCAD, ou qualquer outro, que eu estou usando o BIM. Porque a minha forma de projetar, o meu processo de projetar, altera quando eu estou usando o BIM. Coloco aqui para vocês várias definições do que seria esse BIM. O importante da gente salientar que é um conjunto de tecnologias, processos integrados que permite a criação, utilização de modelos digitais, de modo colaborativo, onde, além das informações referentes ao desenho, eu tenho informações que possibilitem eu gerenciar a construção e também durante todo o ciclo de vida do empreendimento. Essa é a grande diferença. Eu tenho que mudar a minha mentalidade para usar o BIM. Eu projeto de forma integrada, colaborativa.
de forma que eu tenho informações que agreguem conhecimento, que facilite o meu gerenciamento. Com isso, a gente gosta muito dessa figurinha aqui. Essa figurinha mostra que o BIM é um conjunto de pessoas. Claro, eu preciso conhecer, eu preciso estar capacitada para trabalhar com essa tecnologia. Claro que eu preciso da tecnologia. Eu preciso de software, preciso de máquinas potentes, preciso de internet, preciso de nuvens para que eu consiga trabalhar isso de forma colaborativa. E claro, eu preciso ter os meus processos muito bem definidos. Como que eu executo esse projeto? Como é a colaboração entre os envolvidos? Como que eu faço isso de forma a criar procedimentos para que a organização, para que os projetistas possam trabalhar juntando a tecnologia, processo e a integração com as pessoas. Com isso, a gente pode entender que o BIM faz parte da etapa de projetação, de design, faz parte da etapa de construção e faz parte do gerenciamento, onde eu tenho a possibilidade de gerenciar custos, gerenciar o desempenho durante o uso, tenho como gerenciar informações referentes ao prazo, além de aspectos de sustentabilidade, análise de ciclos de vida, análise de custo durante todo o ciclo de vida da edificação. O BIM é uma forma integrada de conseguir essas informações. Não adianta eu usar um único software na etapa de arquitetura, se isso não está integrado com as demais disciplinas. Não tem como eu construir um edifício, construir uma casa, construir uma estrada, se isso não está integrado. E claro, eu tenho lá ele de forma integrada na etapa de construção, lá no meu início, concepção, na minha solução de projeto, no meu planejamento, onde eu consigo analisar como deve ser executada e qual o tempo determinado de cada atividade, além dos custos. E isso tudo pode ser ainda gerenciado na fase de facilities, que eu tenho a operação desse edifício. É onde se consome mais energia, é onde se consome mais recursos, mas que se emite mais emissões. É onde eu posso gerenciar, por exemplo, quanto fica uma determinada escolha de um ar-condicionado, por exemplo, para o custo disso durante 50 anos de uso, o custo da energia dessa escolha. Isso tudo faz que o BIM seja uma construção virtual, onde eu tenho que pensar na minha construção, na todas as etapas que dependem, na etapa de construção, na etapa de uso e na fase final, que pode ser uma demolição, um retrofit ou até um reaproveitamento desse edifício. Então, pensando bem, o BIM é um processo, não são softwares. Não é um software de prateleira onde eu busco um software, aprendo a trabalhar nesse software, eu estou trabalhando em BIM. É um processo evolutivo, é um método de trabalho. Como entender esse método de trabalho? Como fazer que esse processo tenha informações que reúnam geometria, relações espaciais, informações geográficas, com GIS, por exemplo, quantidades e propriedades construtivas de cada especialidade. Isso permite que eu consiga ver as interferências na fase de projeto, para que na fase de execução eu consiga construir de forma mais otimizada, mais racionalizada. Além disso, é um modelo que gera informações do edifício. Que tipo de informação? Nós podemos ter informações referentes às propriedades dos materiais,
que vão compor aquele sistema construtivo. Podemos ter informações referentes à análise do ciclo de vida, informações referentes, por exemplo, ao desempenho térmico, desempenho acústico, informações referentes ao custo, informações referentes ao tempo de vida útil, quando eu tenho que trocar aquele subsistema, quando eu tenho que trocar determinado elemento da minha construção, qual o período que eu preciso para fazer uma manutenção corretiva. Tudo isso são informações que eu posso agregar no meu modelo. Não é só um desenho. O importante é que eu gere informações que contemple subsídios para eu gerenciar todos os processos durante todo o ciclo de vida do empreendimento. Isso é de suma importância para que eu consiga ter subsídios para tomar decisões. Subsídios para eu gerenciar tanto a fase de construção quanto a fase de uso. E como é que fica isso perante a legislação? Vários países do mundo, citando, por exemplo, o Reino Unido, o BIM já é obrigatório. Um ponto importante é que vários estudos constatam que houve uma economia das construções, as obras ficaram mais baratas. Mas como assim mais baratas? Porque efetivamente os custos ficaram mais próximos do realizado. Por isso gerou-se economia. As obras reduziram seus prazos de execução. Isso com um benefício muito grande para todos os envolvidos, inclusive para a sociedade. Em outros países, também se tem o BIM como obrigatório. No Reino Unido, por exemplo, existem várias normas, legislações específicas para o uso do BIM, que facilita bem o processo. Além de normas britânicas, existem também normas da ABNT, que nos ajudam a projetar dentro desse processo BIM. Como é que fica a legislação? Como é que está o Brasil perante a utilização desse processo, dessa tecnologia? Em 2018, foi assinado o primeiro decreto 9.377, com a finalidade de ter um ambiente adequado para investimento e difusão do BIM. Neste momento, foi estabelecido grupos de trabalho com consultorias externas para gerenciar a parte de recurso humano, capacitação, compras, utilizando o processo BIM. Depois disso, a gente teve um outro decreto, já em 2019, que teve o objetivo de difundir o BIM. Lá no seu artigo 2º, estabelece o quê? A estratégia BIM e seus objetivos. Primeiro, difundir o BIM com os seus benefícios. Coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM. Aqui a gente já liga uma luzinha. Setor público para a adoção do BIM? Sim, o setor público no Brasil é onde se mais usa-se a construção. E é onde se tem muito recurso envolvido para isso. Por meio das licitações, por meio das concessões, por meio, inclusive, do regime diferencial de contratação pública. Criar condições favoráveis para investimento público e privado em BIM. Estimular a capacitação em BIM. Lá naquela primeira figura que nós mostramos, o que a gente precisa? Que as pessoas estejam envolvidas. Que há uma mudança da mentalidade de projetar. Uma mudança da forma de se organizar o projeto. Por isso é importante que as pessoas estejam capacitadas. Propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para compras, contratações públicas usando o BIM. Desenvolver normas técnicas, guias, protocolos específicos para a adoção do BIM. Isso já tem, já deve ser de conhecimento de muitos,
o manual, por exemplo, da BDI, que trabalha com BIM, o manual da CEBIC, que também tem diretrizes para o BIM, e desenvolver plataformas e uma biblioteca nacional em BIM, que também está disponível. Foi contratado uma empresa para que consiga-se ter parte da biblioteca para a construção de habitação de interesse social por meio do antigo programa Minha Casa Minha Vida, usando o BIM. E estimular a aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM. Quais seriam essas novas tecnologias? Se tem muito hoje por meio do georreferenciamento, SIG. A gente pode usar, inclusive, outras tecnologias vinculadas à inteligência artificial, reconhecimento de imagens por meio do BIM. Outras técnicas que estão sendo muito usuais, a gente pode vincular o BIM, por exemplo, ao desempenho, à norma brasileira de desempenho, 7.521, que busca ter o desempenho mínimo para as habitações, para as edificações. Inclusive, a gente pode citar aqui como, por exemplo, nós ficamos em segundo lugar com o Prêmio CEBIC de inovação, buscando, inclusive, criar um plugin para atender o desempenho térmico e acústico das edificações. E, no momento, estamos com outro aplicativo também sendo registrado, buscando atender a norma de desempenho. Isso dentro de todas as tecnologias relacionadas ao BIM. Claro, incentivar a concorrência de mercado por meio de padrões neutros de interoperabilidade do BIM. O que seria essa interoperabilidade? Eu posso projetar no software X, o outro engenheiro que está trabalhando comigo pode projetar no software Y, e nós podemos trabalhar isso de forma integrada, no modelo federado, com todas as informações em conjunto. Isso tudo, nós estamos falando de legislação. Começou lá em 2018. 2019, tivemos um outro decreto que visa intensificar a estratégia BIM. E paramos por aí? Não paramos por aí. Temos agora, em 2020, no dia 2 de abril, foi assinado um outro decreto, o 10.306. O que esse decreto fala? Que ele estabelece a utilização do BIM na execução direta e indireta de obras de engenharia realizada por órgãos e entidades da administração pública, envolvendo empresas públicas, fundações e autarquias. No âmbito da Estratégia Nacional do BIM, vinculado àquele decreto que eu citei há pouco. Mas como assim? Estabelece fases de implementação. O que seria isso? Que a partir de janeiro de 2021, daqui a pouco, estamos em outubro, o BIM deverá ser utilizado no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, referentes às construções novas, ampliações, reabilitações, que considere o BIM de grande relevância. E ponto importante disso, além das informações de arquitetura, engenharia envolvendo as disciplinas de estruturas, instalações, ar-condicionado, também que eu consiga extrair os quantitativos. Já em 2024, além dessas informações, vai se exigir a orçamentação e o planejamento da obra com o BIM. Já em 2028, a ideia é que isso seja ampliado para a etapa de facilities, a etapa de uso, a manutenção da edificação. Agora, eu vou passar a palavra para as duas alunas. Uma foi minha aluna, hoje já é pesquisadora da universidade, pesquisadora júnior, a Lisa Gomes, e a Roberta, que é uma aluna de mestrado. Todas duas engenheiras,
e vão contar para vocês um pouquinho da experiência que elas estão tendo no projeto em BIM. Passo a palavra para vocês. E obrigada. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, professora. A minha experiência e da Roberta com o BIM, na verdade, está sendo bastante edificadora. Nós estamos realmente participando de um projeto que eu acredito que a maior característica dele é a multidisciplinaridade. Então, nós temos muitos profissionais envolvidos, tanto na fase de projeto, quanto na fase de desempenho, de especificação e orçamentação. E a nossa experiência é que realmente o BIM, ele promete muito, mas ele exige muito trabalho também. Principalmente a questão da interoperabilidade dos softwares, e nós acreditamos que mais ainda a questão do fluxo de informação. O BIM possibilita que a gente encontre as informações dessa edificação num só lugar, num só ambiente virtual, mas também exige dos profissionais uma organização excelente em como armazenar essa informação, em como transmitir essa informação para os outros profissionais que dependem dela. Em questão de interoperabilidade, nós destacamos o que a professora falou de processo evolutivo. Então, nós sabemos que cada profissional tem a sua familiaridade com um software específico. Se ele já trabalha em BIM, existe a possibilidade de fazer essa integração e realmente respeitar a evolução de cada profissional. Nós acreditamos que o BIM não pode ser implementado da noite para o dia e que esse processo tem que respeitar o aprendizado de todos que estão envolvidos. Consequentemente, quanto mais pessoas envolvidas, maior é essa caminhada em direção ao BIM 100%. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Faço das palavras da Alice e da professora Michele as minhas. De fato, tem sido um projeto enriquecedor em todos os âmbitos, inclusive o pessoal, com relação ao desenvolvimento da mentalidade mesmo. E com relação à orçamentação em BIM, que é o que a gente tem o contato mais direto, o mais interessante de tudo é que agora o profissional, que ele tem uma visão sistêmica, ele é imprescindível em todo o processo. O BIM, ele não admite mais um profissional que pensa só dentro da sua caixinha. A gente tem que ter noção de todos os processos, de qual processo construtivo vai ser empregado, de quais as exigências que eu tenho que fazer para o projetista de arquitetura, para os projetistas complementares me fornecerem as informações necessárias para a orçamentação. Eu preciso conhecer do SINAP, de como pode ser integrada essa questão SINAP, orçamentação pública e orçamentação em BIM, porque realmente a gente tem que desenvolver um aparato para que isso seja possível. Eu preciso saber as exigências que eu vou ter que fazer, definir uma boa estrutura analítica de projeto, com uma equipe integrada, né? A comunicação, ela é imprescindível nesse processo. Eu não posso mais tomar uma decisão sem avisar todos os meus parceiros, ainda que eu acredite que isso não vai impactar, porque o projeto em BIM é isso, ele requer uma multidisciplinariedade. E aí, em termos de utilização de software, a gente ainda esbarra, assim, nas questões de interoperabilidade, mas são coisas que a gente vê que o próprio mercado está trabalhando em conjunto com a gente, para a gente poder desenvolver, sim, e diminuir todos esses problemas que a gente tem. Mas nunca esquecendo que a força de vontade e a capacitação é muito importante. Então, nesse sentido, a gente chama atenção para vocês do curso que a professora Michele vai apresentar agora, que é muito importante para a capacitação desse mercado, tendo em vista os decretos que a gente tem com relação à utilização do BIM, que serão obrigatórios inicialmente para a esfera pública. Muito obrigada, meninas. E continuando a nossa apresentação, vou compartilhar novamente a tela, para que a gente possa agora divulgar o nosso curso de especialização. Como é que eu posso fazer parte desse curso, desse futuro, né? Fazendo parte dessa especialização, que é uma parceria da Universidade de Brasília com a Academia Finatec.
Qual que é o intuito desse curso? Não é ensinar software, é ensinar o processo BIM. É entender que há necessidade de uma mudança na mentalidade, na forma de pensar o projeto, integrando essas informações. Não é objetivo exclusivo do curso aprender determinado software XYZ, não. É entender a necessidade dessa integração, a necessidade dessa colaboração, a necessidade de eu entender essa forma de projetar. Que muda, não é só mudar um software de AutoCAD para outro software, não, muda a forma de eu pensar a construção, muda a forma de eu construir virtualmente essa construção, para que eu possa reduzir erros, reduzir retrabalhos, aumentar a produtividade, reduzir custos, ganhar em prazos e, claro, ter uma qualidade do meu produto final. Isso é o mais importante. E como que essa especialização está estruturada? Ela está estruturada da seguinte forma, com todos os professores, com mestrados e doutorados, professores, grande maioria da Universidade de Brasília, alguns convidados de fora. Qual que é o objetivo? É introduzir esse conceito, é entender essa mudança dessa mentalidade. Como que eu faço meu planejamento do projeto? Como que é a gestão e o gerenciamento desse projeto em BIM? Aspectos importantes do projeto de arquitetura, de estrutura, de instalações, hidrossanitárias, elétricas. Como é que é esse projeto integrado? Vamos falar de tempo, o 4D, a parte de orçamentação em BIM, o 5D. Como que eu faço isso? É só extrair os quantitativos? Ou eu preciso preparar o meu modelo para que eu consiga a extração desses quantitativos conforme os meus critérios de medição? Isso tudo vai ser pontuado, vai ser apresentado, vai ser discutido e vai ser aperfeiçoado dentro dessa especialização. E, claro, para ter o título de especialista, precisamos de um trabalho de conclusão de curso, que isso vai ser sempre orientado por professores doutores da Universidade de Brasília. E conto com vocês nessa especialização, nessa oportunidade de capacitação, nessa oportunidade de fazer diferente, de ser um profissional na ponta, um profissional que busca melhorar, que busca se aperfeiçoar, que está pronto para as mudanças do mercado da construção. E, claro, agradeço, coloco novamente os meus contatos, caso tenha dúvida, estaremos aqui para responder as principais perguntas. Muito obrigada. Excelente apresentação, professora, muito esclarecedora e realmente instiga, né, a gente a buscar uma capacitação maior. E para começar, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco a respeito da nossa experiência com relação à orçamentação de edificações penais, que a gente vê que é de fato um gargalo quando a gente utiliza edificações especiais, utiliza o SINAP e a própria orçamentação em BIM. Mas aí a gente sabe que o problema ele vem um pouquinho antes, né? Que é na questão das edificações residenciais, que é o foco desse curso. Então, o que a senhora acha que isso pode contribuir para o mercado? Excelente pergunta, Roberta. Um ponto importante disso é a gente salientar o seguinte: eu começo o meu orçamento lá na fase de iniciação, quando eu começo a pensar a construção. Eu não começo o orçamento com o meu projeto pronto. Essa é uma grande mudança na mentalidade BIM. Eu tenho que pensar em que processos e quais os elementos, quais os materiais que podem ser utilizados atendendo a critérios de qualidade que têm possibilidade de redução de custos. E esse custo não só é o custo vinculado só à construção, mas o custo durante todo o ciclo de vida daquela edificação. A partir daí, o desenvolvimento dos modelos, das famílias, vão estar vinculadas à base de dados que eu estou usando para orçar. Usando como exemplo o SINAP. O SINAP ele é obrigatório para obras públicas. É possível vincular o SINAP
ao meu elemento, desde que eu modelei conforme as árvores de fatores do SINAP. Senão, eu vou ter um retrabalho na minha fase de orçamentação. Por isso, a importância do engenheiro orçamentista fazer parte do início desse processo. E todas as decisões que possam impactar tanto o projeto como o orçamento devem ser discutidas em conjunto, de forma que eu consiga gerar um produto final com qualidade e com custo aceitável. Então, a necessidade de entender que o projetista não entra só com o projeto pronto, mas ele entra lá no início. Professora, infelizmente nós só temos mais 5 minutos, então vou abrir para as perguntas do pessoal que está acompanhando a gente. Obrigada pela presença de todos. O Gustavo Louzeiro disse que foi seu aluno e ele gostaria de saber se existe uma tendência de melhoria no cenário brasileiro em relação à avaliação do ciclo de vida, já que existe muito foco no desempenho e principalmente na sustentabilidade do uso do ciclo de vida, principalmente em realidades europeias e norte-americanas. Gustavo, tudo bem? É importante salientar que existem, sim, um estudo sobre isso, existe até uma contratação internacional vinculada à análise do ciclo de vida de edificações, tá? Isso deve começar efetivamente a partir do próximo ano, tá? Essa contratação é de um grupo da Alemanha, e esse trabalho visa identificar os fatores de análise de ciclo de vida, além de várias pesquisas vinculadas a esse tema. Tá? Existem vários pesquisadores que trabalham com análise do ciclo de vida. Vou citar um outro exemplo que é importante. Dentro do Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília, tem o PISAC, que é o Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído. Dentro do PISAC, existem já um projeto que é uma biblioteca, onde eu consiga ter informações da análise de ciclo de vida para os sistemas construtivos da indústria da construção. Isso está sendo já desenvolvido, está bem avançado e vai estar disponível a partir do ano que vem. Então, assim, existem várias ações buscando avançar o conhecimento na análise de ciclo de vida vinculado ao BIM. E, claro, hoje se tem outra vertente importante de salientar, que é os aspectos das cidades inteligentes, das smart cities. Não tem como eu pensar em cidades se eu não pensar em edificações, que também vincula-se aspectos de análise de ciclo de vida e sustentabilidade e também aspectos da economia circular, que é outra tendência internacional sobre o tema. É interessante, professora, e infelizmente é bom a gente comentar que essa parte de facilities, como você comentou na sua apresentação, é da última fase de implementação da estratégia BIM, mas isso não impede que a iniciativa privada passe adiante e tenha essa preocupação, porque realmente o BIM possibilita que a gente acompanhe todas as fases do ciclo de vida de uma edificação. E é importante salientar, Lisa, que a gente não tem que pensar que isso vai ser só em 2028. 2028 isso se torna obrigatório, mas eu tenho que me preparar antes. Como que eu vou aplicar algo em 2028 se eu não sei como fazer? Então, a gente tem esse período para amadurecer, para tornar parte do cotidiano da gente. Quando se tornar obrigatório, já é um processo sistematizado, só tende a melhorar. Com certeza. Acho que a gente tem mais 2 minutinhos. Acho que a gente tem mais 2 minutinhos, então vou fazer uma pergunta, professora. Em relação ao SINAP, especificamente, nós temos alguma ferramenta, alguma preocupação específica de implantação da base de dados SINAP no processo BIM? Sim. Isso já está sendo discutido com a Caixa. Inclusive, na última edição lançada esse ano, sobre a metodologia do SINAP, tem um item específico sobre o BIM, vinculado ao SINAP. Então, é um caminho sem volta. Além de vários outros softwares e aplicativos, plugins, que usam o SINAP dentro do processo BIM.
não só o SINARP, tá? Já tem alguns estudos também vinculados à parte de infra, vinculado ao ciclo também. Muito interessante. Bom, Bora encerrando aqui as perguntas. Processo, então, né? Porque senão quem não entrar vai perder. É uma boa oportunidade que está tendo no momento, né? Sem contar que a gente tem todo o corpo docente da Universidade de Brasília com toda a sua capacitação dentro dessa especialização. Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta? Professora Michele, por enquanto não, mas de qualquer forma, vamos deixar os nossos contatos aqui. Caso que vocês tenham mais alguma dúvida ou informações sobre o curso, sobre o projeto, vocês podem entrar no site da Academia Finatec, academiafinatec.com.br. Gostaria de agradecer a participação das professoras, foi uma excelente palestra, tá? E caso vocês queiram mais informações sobre o curso, nós estamos à disposição, ok? Nós encerramos a transmissão por aqui e bom dia.